Boa noite, igreja. Essa luz aqui me faz parecer alguém importante, mas eu já queria de antemão dizer que eu não sou importante. Bom, deixa eu me apresentar um pouquinho melhor. Pode aumentar porque eu não consigo falar alto. Bom, como Ismael disse, meu nome é Geraldo, provavelmente o último Geraldo com menos de 60 anos no mundo. Sou casado com a Fernanda, que é a mulher mais bonita que está aqui dentro. Desculpa as outras moças, mas é verdade. Eu sou publicitário, não sou pastor. Mas eu estudei teologia na Faculdade da Teologia Integral, latino-americana. Então eu acho que eu sei alguma coisinha, muito pouca. E talvez eu possa ser usado como um instrumento de Deus na sua vida hoje. E eu queria estender a oração do Ismael e dizer que você não olhasse para mim agora, por favor. Não que você não vai olhar literalmente, pode olhar para mim. Mas esquece que eu estou aqui. E tenta considerar no seu coração que quem vai falar no seu coração agora é Deus. Porque eu sou um amontoado de carne, sangue e osso e só. E daqui a pouco eu vou para a terra. Mas Deus é eterno e Ele quer falar com você hoje. Então eu queria que a gente tivesse com esse espírito e que você pudesse ouvir a voz de autoridade que vai sair daqui, não a minha, porque eu não tenho autoridade nenhuma, mas Deus tem. Então que você possa receber essa palavra. Bom, o pastor Ismael me convidou para falar sobre rotina. E rotina por si só a gente já faz assim, nossa, rotina. A gente até balança a cabeça. Em geral a gente não gosta de rotina, a gente gosta de coisas novas, né? E rotina dá a ideia de que tudo é igual e tudo vai acontecer de novo. Mas aí, eu queria que a gente pensasse um pouquinho além disso. Eu queria que a gente ampliasse um pouquinho essa noção de rotina, e aí eu vi que tem umas palavrinhas ali, pós-modernidade, e eu imagino que vocês já tenham conversado um monte sobre isso já. Então eu não vou ficar demorando muito nessas coisas não. Então a gente vai falar sobre rotina. Mas para falar sobre rotina, eu queria voltar pelo menos uns 2000 anos atrás, mais ou menos. E eu queria voltar em um período da história, lá no Oriente Médio, mais uma região perto da Palestina. E tem um personagem que aparece ali no meio daquela história. E esse personagem era um rabi, era um mestre. E, na verdade, ele era um rabino. Naquela região existiam vários rabinos, vários mestres que conheciam muito bem a lei do Deus deles. E esses homens, quando eles atingiam o ápice do seu estudo, o ápice da sua condição de interpretante dessa lei, eles atingiam o status de mestre, rabi, ou o título correto deles, rabinos. Existiam vários rabinos, não era um só, era um monte de rabino. E dentre as atividades do rabino, ou dos rabinos, uma delas era de apresentar o jugo dele. Vocês já devem ter ouvido essa palavrinha, jugo. O jugo nada mais é do que a interpretação da lei pessoal daquele rabino. Cada rabino tinha uma interpretação pessoal a respeito dessa lei. E um dos hábitos que os rabinos tinham era subir em um lugar alto, parecido com esse que eu estou aqui agora, e aí as pessoas se aproximavam dele, e ele apresentava a interpretação da lei que ele fazia. E isso era o jugo dele, era a interpretação. Então a gente chega numa história cotidiana daquele período, de um homem assim como tantos outros homens, de um rabino assim como tantos outros rabinos, fazendo o que todo rabino fazia, que era subir em cima de uma montanha e falar para as pessoas. E aí eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. E a gente vai ver que esse rabino qualquer, que estava fazendo coisas que qualquer rabino faria, subir numa montanha para poder apresentar a sua interpretação da lei, o seu jugo. E aí a gente chega nesse lugar onde esse rabino qualquer estava apresentando a sua interpretação. E aí no capítulo 6,
No verso 21, dentro de um contexto onde ele estava falando sobre tesouros, sobre ajuntar tesouros, ele estava falando sobre o cotidiano. E aí vocês veem como que é interessante essa interpretação da lei que esses rabinos faziam. Ele falava assim, a maioria deles: bom, vocês ouviram o que foi dito, isso, isso e isso, mas eu vos digo, isso, isso e isso. E esse mas eu vos digo era a interpretação que eles tinham da lei. E se vocês tiverem curiosidade, se vocês lerem a partir do capítulo 5 até o 7, vocês vão ver a interpretação que esse rabino específico fazia da lei. E aí a gente chega no verso 21 e ele diz assim: pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Estava falando sobre o cotidiano, sobre a rotina da vida. E dentre essas coisas ele falou sobre isso: onde estiver o vosso tesouro, aí vai estar o vosso coração. Coração, aqui na Bíblia, aparece várias vezes para poder substituir sentimentos de afeto ou de amor. Em última instância, a gente pode substituir coração literalmente por amor, para simplificar. Não é exatamente isso, mas em termos didáticos, a gente pode substituir coração por amor. Então, para resumir assim um pouquinho mais claro o que ele estava falando, ele estava dizendo assim: eu deposito o meu amor naquilo que eu acho precioso. Ou, eu acho precioso aquilo que eu amo. Deu para ficar claro? Talvez ele tenha sido bem claro, eu acho que foi bem claro. Eu coloco o meu amor naquilo que eu acho precioso. Mas aí, lendo esse texto, eu fiquei pensando, bom, se ele está falando sobre rotina aqui, se ele está fazendo uma interpretação da lei a respeito da vida cotidiana, e aí exatamente sobre aquilo que ele fala que é o tesouro, sobre aquilo que ele fala que é o que é mais precioso, ele inclui no meio disso o amor. Aí eu fiquei pensando, bom, essa história do amor está relacionado às coisas cotidianas, deve ter alguma coisa, e eu preciso entender então por que o amor entrou aqui no meio dessa história. E aí eu estava vendo ali o banner aqui do Movimento 3D e vi que o slogan a resposta é o amor. Então eu tenho a impressão de que a resposta disso seja o amor. Mas aí eu queria te convidar então a passear por algumas histórias a respeito do amor, até que a gente consiga entender um pouquinho melhor talvez aquilo que ele esteja dizendo. E aí eu já queria de antemão de dizer que eu não sou muito um pregador, eu sou mais um contador de histórias. Então eu vou contar algumas histórias para vocês. Eu espero que você tenha paciência para poder ouvir essas histórias. Bom, eu queria que a gente entendesse um pouquinho essa noção de amor. Bom, se esse cara estava falando sobre a vida cotidiana, e se ele fala que aquilo que é importante está relacionado ao amor, ou aquilo que eu considero importante, eu coloco meu amor nessa coisa, então eu preciso entender um pouquinho como que funciona esse amor, ou o que é esse amor. E é muito provável que esse rabino conhecia tudo isso que eu vou contar para vocês. Porque eu tenho a impressão de que essa agonia pós-moderna começou muito antes do que a gente imagina. Talvez bem antes desses 2000 anos que se passa essa história aqui. E aí a história que eu vou contar agora para vocês foi narrada muito tempo antes desses 2000 anos. Existia uma potência mundial que era a Grécia. E na Grécia as ideias elas começaram a nascer. Os homens começaram a tentar entender o que era o amor muito antes de que nós pudéssemos pensar nisso. Ou muito antes até do que esse rabino aqui estivesse fazendo esse discurso dele. E aí, dentre as histórias a respeito do amor que esses gregos contaram, eles tentavam personificar os sentimentos, eles tentavam criar corpo para aquilo que era impalpável, para aquilo que não podia ser pegado. E aí criou-se a história de um Deus que era o Deus do amor. Ele era o próprio amor. E esse Deus para eles chamava-se
Eros. Vocês já devem ter ouvido esse nome por um acaso, mas não é o candidato lá de Belo Horizonte. Em Belo Horizonte temos um candidato a prefeito que chama-se Eros. Mas não é ele. E aí contam a história desse Eros. Na verdade, eu acho que vocês já até têm a imagem do Eros na cabeça. Só que, como eu estou contando da história grega, os romanos, eles se apropriaram da cultura grega e criaram os mesmos deuses com outros nomes. E aí esse deus Eros, com certeza vocês já viram. Eu vou descrever ele e vocês vão lembrar do nome dele. É um menininho, pequenininho, peladinho, só com uma tanguinha assim, com cabelinho amarelinho, 2 asinhas e um arco e flecha na mão. Vocês já viram essa figura? Como é que ele chama? Cupido. Pois é, Cupido é o nome do deus romano, que é o equivalente ao deus Eros grego. Então é dele que eu estou falando. Então vocês já sabem quem é ele. E para os gregos, Eros era o deus do amor. O amor nascia nele, o amor brotava no coração dos homens a partir dele. Então vocês já sabem como que o coração brota no coração dos homens. O Eros flutuava, voando, e arremessava suas flechas no coração dos homens, e a primeira pessoa que os homens vissem depois de serem atingidos pela flecha, se apaixonava, e o amor nascia. Essa era a história que eles contavam. Só que Eros era filho de uma mulher que era muito bonita, chamada Afrodite, que era a deusa da beleza. E essa Afrodite ficou enciumada de uma moça tão bonita quanto ela, chamava-se Psique. E aí Afrodite chama o filho dela, Eros, e fala assim: Eros, eu quero que você vá até Psique, arremesse sua flecha no coração dela, e que o primeiro homem que ela veja seja um homem monstruoso, seja um homem horrendo, porque eu estou ficando enciumada dela. Então eu quero que ela sofra. E aí Eros, como um bom filho, obediente, vai até lá. Só que quando ele chega para poder arremessar a flecha sobre ela e pegar qualquer homem horroroso, tipo eu, para poder olhar para ela e se apaixonar, Eros se encanta com Psique. E ao invés de arremessar a flecha dele, ele se atrapalha com a flecha e ele próprio é atingido com a flecha dele. E quando ele é atingido com a própria flecha, a primeira pessoa que ele vê é Psique. E ele se apaixona por Psique. Um deus se apaixonando por uma mulher. Bom, a situação de Eros fica complicada, porque ele não poderia mais obedecer à mãe dele, porque ele estava apaixonado por Psique. Eu sei que no fim das contas ele consegue pegar Psique sem que ela o visse, leva ela para o seu castelo que ficava flutuando no ar e diz para ela: bom, eu quero me casar com você. Porque as 2 irmãs de Psique já tinham se casado e ela era mais bela, mas os homens tinham medo dela, porque ela era tão bonita que os homens tinham medo de chegar perto dela. E a família dela pressionava: você não vai casar, você não vai casar. Por fim ela diz: bom, encontrei um homem, mas eu não sei como ele é. E ele vai me levar para morar com ele, eu me casei com ele. Mas Eros deu uma condição para ela e falou assim: olha, a única condição de nós permanecermos casados é que você nunca me veja. Você não pode me ver. Porque ele queria que ela gostasse dele como homem. Porque se ela percebesse que ela era um Deus, que ele era um Deus, o amor terminaria ali. E Psique aceita: tudo bem, eu me caso com você e moro no seu castelo, no céu, e aceito nunca olhar para você. E eles viviam como casados, e ela nunca tinha visto ele. Não me pergunte como, eu não sei, não fui eu que inventei essa história. Mas o fato é que Psique ficou muito curiosa em algum momento. Parece que as irmãs dela e a mãe dela falaram: como que você é casado e nem sabe como que é esse cara? E se ele for feio? E elas instigaram tanto ela que ela resolveu ver quem era o marido dela. E numa noite ela pegou uma vela e foi até Eros. E aproximou a vela para poder ver o rosto dele. Só que enquanto ela virou a vela, o que vela tem, gente? Cera, né? Psique. A cera caiu no peito de Eros e Eros acorda e vê que Psique o viu. E Psique percebeu que Eros era um deus. E Eros se levanta, triste, bate as suas asas e vai embora e abandona Psique. E ele diz para ela: você me viu, então o nosso amor acabou. E ele vai embora e o castelo some. E aí o resto da história depois vocês procuram no Google lá.
Se esse era o amor para os gregos. Te apresentei então agora, rapidamente, que esse era o amor para eles. E aí, passado um tempo, lá na Grécia mesmo, aqueles caras eram bons mesmo. Depois do mito, depois da mitologia, surgem alguns homens, que eu sei que o Ismael gosta muito, que se chamam filósofos. Fica tranquilo, gente, eu não vou complicar a coisa não, é simples. E aí aparece um rapaz lá, muito tempo depois que essa história do Eros foi contada, mas vocês vão perceber como que eles continuam pensando da mesma forma. Aparece um rapaz chamado Platão. Aí esse rapaz chamado Platão, ele escreve um livro que chama O Banquete, que não tem nada a ver com comida. E nesse banquete, ele tenta descrever o que é o amor. E ele resume de uma forma muito, muito incrível. A gente pensa assim, filósofo complica tudo. Não, por incrível que pareça, esse cara facilitou a coisa. E aí ele faz 2 sentenças para definir o amor. Ele fala que o amor é desejo. Até aí fácil, né? Amor é desejo. E aí depois ele continua, porque a gente precisa saber o que é desejo. E ele fala, desejo é falta. Então, vamos lá, vou explicar. Amor é desejo, e desejo é falta. Logo, eu amo aquilo que me falta. Eu amo aquilo que eu não tenho. Eu amo aquilo que eu desejo, e se eu desejo é porque eu não tenho. É muito parecido com a história que surgiu lá do deus Eros. Eu posso amar porque eu não tenho, porque no dia que eu tiver, deixa de ser amor. Então, Psique poderia amar o Deus do amor se não o visse. Mas a partir do momento que viu, que teve, deixa de ser amor. E para os gregos era assim que era definido o amor. E aí, de Eros, vem uma palavra, e aí vocês vão entender, as crianças saíram. Da palavra Eros vem a palavra erótico, e que não tem nada a ver com questão sexual, gente. Erótico é aquilo que eu não tenho, que eu não possuo. Ou uma outra palavra que vocês já devem ter ouvido aqui, amor platônico. Vocês já ouviram isso? Eu já me apaixonei por uma professora quando eu estava na 5ª série. Eu tenho certeza que todas as meninas já se apaixonaram por um professor também. Pastor não, gente. Nenhuma menina se apaixona por pastor. Mas por professor já. Isso é amor platônico, é um amor que é impossível. Porque eu amo porque eu não tenho. E é por isso que eu amo. Porque eu amo o que eu desejo. E eu desejo aquilo que me falta. Bom, eu na 5ª série, sei lá, na 4ª série, eu estou apaixonado por uma mulher de 30 anos de idade. É impossível, é um amor platônico, um amor erótico, que não pode existir. Ficou claro, então, que para esses caras, pensando na mitologia, pensando no mito e depois pensando na filosofia, os gregos consideravam que amor de verdade é aquele que eu não tenho, é aquele que está lá e que não está aqui. Porque a partir do momento que eu tenho aquilo, ele deixa de ser amor, ele some, ele bate as asas e sai voando, e o castelo some e eu fico sozinho. E aí você vai me perguntar, o que eu tenho a ver com essa história toda de mito e filosofia? Ou como é que isso pode interferir nas minhas escolhas, na minha rotina, nas minhas decisões? Bom, então eu sinto lhe dizer que toda essa história grega e que tudo isso que eu te contei tem muito a ver com a gente. Porque eu queria te dizer que a nossa vida hoje é baseada nesse amor do mito. Eu amo aquilo que eu não tenho. Vocês querem ver? Outra história para vocês. Essa é minha. Fui para a escola, Colégio Batista. Estudei a minha vida toda no Colégio Batista. Cheguei no Colégio Batista, menino, na 1ª série, tinha 8 anos de idade. E aí no ensino fundamental, desculpa se eu usar expressões erradas, quem for mais novo que eu, porque na minha época eu não tinha esse negócio de 9º ano, essas coisas. Então eu vou usar algumas expressões diferentes das suas. Quando eu estava no ensino fundamental, que era da 1ª à 4ª série, eu acho que é a mesma coisa ainda, né? Eu estava lá estudando e eu me achava o máximo. Porque eu estudava no Colégio Batista. E eu achava que ali a minha vida se completaria e que ali era o sentido todo da vida. E aí chega para mim a tia Uda e ela fala para mim assim, isso é só o começo. A vida começa mesmo, é lá no ensino médio. Aqui é só um trem. Mas lá no ensino médio, aí é lá que a vida começa.
E aí eu passei o ensino fundamental todo estudando lá, mas pensando no colégio que ficava do outro lado do quarteirão. Quem conhece o Colégio Batista sabe que são 2 quarteirões. Um quarteirão dos meninos pequenos e um quarteirão dos meninos grandes, que é tudo menino. E eu estava aqui, mas com a cabeça aqui. Porque eu queria descer, eu queria ir para o ensino médio. Para o ensino médio não, para o colegial, né, que era da 5ª à 8ª série. Desculpa, gente, é porque mudou tanto que até eu estou me confundindo. Eu estava da 1ª à 4ª série, mas na cabeça na 5ª à 8ª série, que hoje é o 9º ano, aprendi essa. E aí eu passei todo esse ensino fundamental sonhando com um dia que eu poderia ter um fichário, e que eu poderia ter várias matérias em um fichário, e que eu poderia usar uma mochila Samsonite de couro, porque eu não queria mais usar aquela mochilinha que colocava dos 2 lados assim, com merendeira. Eu queria ir de Samsonite de couro. Nem era couro aquilo, era só preta. E eu fui, atravessei a rua, cheguei na 5ª série. E ali eu me achava o máximo, e ali eu falei, bom, isso é espetacular. Agora sim a minha vida está completa, agora sim eu sei o que é vida. E aí, enquanto eu estava lá, naquela alegria, me aparece uma professora chamada Vani, e ela chega para mim e fala, a vida começa no ensino médio. Aqui não é nada, isso é só um trem. E aí eu passei da 5ª à 8ª série sonhando com o ensino médio, onde eu poderia estudar biologia, química e física, porque até então eu só tinha ciências. E eu chego no ensino médio, e agora a minha vida começa, e aí eu acho que sim, que agora tudo vai andar, e que agora sim, agora eu sei o que é vida. E aí me chega o professor José Antônio, e ele me fala, a vida começa na faculdade. Isso é só um trem. Bom, eu chego na faculdade. Enquanto eu estou na faculdade, o professor Carlos Magno me diz, isso é só um trem. A vida começa no estágio. Quando você conseguir um estágio, aí sim a sua vida vai começar. Até eu já estava começando a ficar irritado com essa história. E eu consegui o estágio. E eu estava estagiando. E o meu chefe, Paulo Agostinho, diz para mim, a sua vida vai começar quando você tiver uma carteira assinada. Isso é só um trem. Bom, e a história continua, e ela vai continuando. E pode chegar até no dia da minha morte, quando eu estiver lá no caixão e o pastor Gemiro fizer, ou o pastor Ismael fizer o culto fúnebre, e falar, bom, gente, isso é só o início. A vida começar depois daqui. Quem conta essa história é o professor Clóvis de Barros. Mas essa história é a minha história, ou é a sua história, ou é a história de todos nós. Isso não é ficção. E aí agora você entende por que o nosso coração nunca está onde realmente deveria estar? O nosso coração nunca está onde realmente deveria estar, porque eu sempre desejo aquilo que eu não tenho, eu sempre amo aquilo que eu não tenho. E aí a gente coloca na nossa vida uma palavrinha que é perniciosa, que é má, que é terrível, que é a palavrinha quando. Quer ver? Eu vou ser feliz quando eu tiver um carro zero. E aí eu compro um carro zero. E aí eu falo, bom, tá legal, mas agora eu vou ser feliz mesmo quando eu tiver uma casa. E aí eu arrumo a casa. E aí fica legal. Mas aí eu penso, bom, mas agora eu vou ser feliz mesmo quando eu tiver filhos. E os quandos vão surgindo na vida da gente. E sabe o que acontece com isso? É que a gente vai empurrando a vida da gente com a barriga. Não, é amanhã, não, amanhã que é legal, hoje não, amanhã vai ser legal, é o ensino médio, é a faculdade, é o estágio, é o emprego, é a carteira assinada, não interessa o que é, o que interessa é que é sempre amanhã é que é legal, hoje não. Amanhã é bom,
Vocês conseguem perceber como que hoje a gente vive influenciado por essa noção do Deus Eros, por essa sentença que Platão fez, que amor é desejo e desejo é falta? Pode parecer que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem tudo a ver. A gente ama aquilo que a gente não tem, porque a partir do momento que nós temos, deixa de ser amor. E aí eu passo a desejar outra coisa. E aí eu passo a querer outra coisa. E aí a vida vai enchendo de quandos. E a gente nunca vive de fato a vida. E aí eu me pergunto, quando é que a vida vai começar então de fato? Quando é que eu vou viver de fato a minha vida? Se a vida de verdade começa só amanhã, só depois de amanhã, só quando? É terrível isso, não é? Quando eu me deparei com isso, eu percebi, puxa vida, eu estou empurrando a minha vida com a barriga. E sabe qual que é o grande paradoxo? É que, acompanhem comigo, enquanto eu estou empurrando a minha vida daqui para lá, com a barriga, só desejando aquilo que está lá, desse outro lado, imaginem que tem uma parede que não para e que está vindo na sua direção. E o nome dessa parede é morte. Eu não sei se já te contaram isso, mas desculpa se é a primeira pessoa a te contar isso. Você vai morrer. E se Jesus não voltar antes? Mas você vai morrer. Daqui a pouco eu vou estar lá no Bosque da Esperança, junto com meu pai, com minha irmã, vamos estar lá, na terra. Esse corpo, que eu pedi para vocês não prestarem atenção, vai estar lá. E é absurdo eu pensar que desse lado está vindo uma parede que se chama morte. E desse outro lado aqui, ao invés de eu ir viver o dia de hoje, eu estou empurrando a minha vida com a barriga para poder encontrar com essa parede, porque uma hora vai coincidir. Uma hora vai, ó. Minha vida com a parede. Morte. Que paradoxo. Ao invés de viver o hoje, eu quero viver o amanhã, mas o amanhã pode não existir, porque a parede pode chegar aqui. Às vezes você pode estar no auge da sua carreira profissional e aí decide dar um mergulho em um rio. A parede chegou. Alguém saberia que a parede estaria dentro daquele rio? Então, desculpa ser o primeiro a te contar isso, mas você vai morrer. E se você vai morrer, eu apelo a você. Não empurre sua vida com a barriga. E aí, eu preciso contar agora outra história. Mas essa é sobre o Deus amor de verdade. Porque aquele Deus, menino, com arco e flecha, cabeludinho lourinho, com asinha, isso é Deus fictício, Deus de brincadeira. Mas tem um Deus amor, e esse é de verdade. E ele tem uma história também. E a história dele é que ele olhou para a criação dele e percebeu que essa criação tinha cometido erros, mas que ele amava tanto essa criação que ele gostaria de resgatar essa criação para que ele pudesse reestabelecer um relacionamento com essa criação, porque em determinado momento ele tinha livre acesso a essa criação, e a Bíblia relata esse momento de intimidade quando Deus descia no fim do dia para bater um papo com a sua criação. A rotina de Deus era essa: descer e bater um papo com a criação, com nós, com a gente. Mas nós erramos e falhamos, e aí esse Deus olha para nós e fala: eu preciso resgatá-los, porque eu quero me relacionar com eles. E aí a gente vai perceber uma diferença muito grande desse Deus verdadeiro para aquele Deus lá que eu contei a história. Porque para aquele Deus que eu contei a história, ou para aquele mito, ou para aquela noção de Platão,
O amor é o amor da ausência. O amor só é de verdade quando ele é ausente, quando ele não está lá. Quando ele está lá na frente, não quando ele está aqui. Então, o amor que a maioria de nós acaba vivendo na nossa rotina, no nosso cotidiano, é o amor da ausência, é o amor daquilo que não temos, mas daquilo que desejamos. E aí vocês vão ver como que a história do Deus de verdade, o Deus amor de verdade, é diferente. Porque ele tentou de várias formas instruir a criação dele, qual era o desejo dele para nós. E para isso ele enviou profetas, ele enviou homens que falavam em seu nome. Mas os homens não entenderam aquilo que esse Deus amor estava querendo dizer. Até que chega um momento em que ele próprio diz assim: bom, acho que a única forma que eu tenho para me fazer entendido é se eu descer, é se eu vestir peles humanas, é se eu tiver o mesmo corpo que eles. Em determinado momento da história, Deus coloca uma escada direto do paraíso, direto do céu, tocando a terra. E o amor desce. E o amor coloca o pé aqui onde você está pisando. O próprio amor encarnado, feito homem, pisa nessa terra. E aí, só para vocês entenderem isso que eu estou falando, tem duas expressões gregas, e aí eu preciso continuar falando sobre o grego, porque essa parte da Bíblia foi toda escrita em grego, então era muito influenciada pela cultura grega e romana. Duas palavras para definir o tempo, uma que era kairos, ou keros, que era o tempo chamado de tempo de Deus, é o tempo que está acima de tudo, ou a gente pode considerar como a eternidade. E tinha um outro tempo, que é também o nome de um deus grego, que é Cronos, que tem a ver com cronológico, que é aquele tempo que é contado, são as 24 horas do dia, os 30 dias do mês, 365 dias do ano, aquilo que pode ser contado, aquilo que tem uma linha. Então nós temos dois tempos, o Kairos, que é aquele da eternidade, e aquele que pode ser contado. Então é como se Deus saísse do Kairos, saísse desse tempo eterno e entrasse no Cronos, entrasse em um tempo que pode ser contado. Bom, e eu estou contando tudo isso para que a gente possa voltar de novo lá no início da nossa história. Sabe aquele rabino qualquer que eu contei para vocês? Aquele cara que estava falando sobre a interpretação da lei, fazendo aquilo que todo rabino fazia, dizendo aquilo que a maioria dos rabinos dizia. A questão é que aquele homem não era um rabino qualquer, fazendo o que qualquer rabino fazia. Aquele homem era o próprio amor encarnado. Aquele homem era o próprio Deus amor encarnado. Deus estava ali em pé como homem, para dizer para aqueles homens como é que ele desejava que aqueles homens vivessem. E no meio de tantas coisas ele fala isso, que o nosso coração, o nosso amor vai estar naquilo que a gente julga precioso. Esse rabino com certeza tinha conhecimento de toda essa cultura que eu contei para vocês, a cultura grega, ele com certeza conhecia toda essa história que eu contei para vocês. E ele sabia que aquele povo também era influenciado por essa história de que eu amo aquilo que eu não tenho, aquilo que está lá e não aquilo que está aqui. E é por isso que no fim da passagem dele por essa terra, no fim da vida desse amor encarnado como homem, a última frase dele nos mostra o que ele queria dizer com tudo isso. Então eu queria que você continuasse aí com sua Bíblia aberta em Mateus, mas você vai lá para o último capítulo. Você vai lá para o 28. O último versículo, a parte B, a última instrução desse Deus encarnado, foi essa.
E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias foi a primeira vez que uma expressão humana para tempo foi atribuída ao próprio Deus. Porque em geral na Bíblia os textos que se remetem a Deus nesse tempo que eu falei para vocês, que é o tempo da eternidade. Deus é eterno, Deus é infinito, Deus é grande. Mas esse foi o primeiro momento em relação ao tempo em que Ele próprio, Jesus, o Deus encarnado, diz: eis que estou convosco todos os dias. E sabe o que todos os dias quer dizer? Eu estarei com vocês na sua rotina, no seu cotidiano. Então o amor de Deus, diferente do amor do Eros, é o amor da presença. É o amor do estar, porque Ele é. Esse é o nome de Deus. Eu sou o que sou, no passado, no presente e no futuro. E a gente vive uma vida de ansiedade, porque eu quero chegar no futuro sem estar no futuro, porque é lá que está o meu amor. Isso se chama ansiedade. E outros vivem presos no passado, porque querem reviver aquilo que viveram antes. Isso se chama nostalgia. E aí a gente fica preso entre passado e futuro, entre nostalgia e entre ansiedade, e deixa de viver hoje. Agora. Porque pode ser que na hora que eu pegar o meu carro para ir embora, aquele muro que eu contei para vocês possa chegar diante de mim. Ou pode chegar diante de você. E o que você fez com sua vida? Empurrou com a barriga? Desejando o futuro? Mas o futuro pode não existir. E aí o que o amor encarnado fala é: eu estou com vocês na rotina, no cotidiano. Eu estou com você escovando os dentes. Eu estou com você tomando banho. Eu estou com você estudando. Eu estou com você trabalhando. Eu estou com você na sua luta. Eu estou com você na sua felicidade, na sua alegria, na sua vitória. Mas eu estou com você no meio da sua tragédia. Eu estou com você no meio da sua dor, na sua profunda dor. Hoje, agora. Eu não estou com você amanhã, eu não estou com você depois de amanhã, eu estou agora. E quando o amanhã se tornar hoje, Ele também estará no hoje. E sabe, em português nós temos o privilégio de termos a palavra para definir o hoje como presente. A vida que nós temos para viver é para ser vivida no presente, porque o futuro pode não existir, e porque o passado não pode mais ser tocado. Nós que falamos língua portuguesa somos realmente privilegiados, porque o nosso dia de hoje se chama presente. Mas que a gente saiba viver esse presente, porque o único lugar que temos para juntar tesouros, desculpa por ser tão incisivo, mas eu digo isso por experiência própria, de que viver o amanhã considerando que ele vai existir é a maior besteira que a gente pode fazer. O dia que temos para juntar tesouros é hoje, é agora. E aí, deixa eu te dizer o que é tesouro de verdade, para a gente encerrar. Tesouro não tem nada a ver com os quandos, sabe? Quando eu tiver um carro, quando eu tiver uma casa, quando eu tiver isso, quando eu tiver um emprego. Eu estou desempregado, então quando eu tiver um emprego. Não tem nada a ver com isso. Porque eu queria que você relembrasse, trouxesse à sua memória
momentos preciosos que você viveu na sua vida. Sabe, aqueles que você guarda de verdade na sua memória emotiva. Você vai perceber que esse momento não tinha nada a ver com dinheiro. Nada a ver com dinheiro. Você vai perceber que tesouro de verdade foi o tempo que você passou com seu filho, foi o tempo que você passou com seus pais, foi o beijo que você deu na sua mãe, o abraço que você deu na sua irmã, a comida que você compartilhou com alguém que você gosta. Tesouro de verdade não tem nada a ver com o que pode ser pegado. Tesouro de verdade é reconhecer a presença do Deus amor hoje na sua vida, porque Ele disse que vai estar conosco todos os dias, na dor, na tristeza, na alegria, na vitória, na morte, na vida. Todos os dias, na sua rotina, no seu cotidiano, no abraço, no beijo, na alegria de compartilhar com alguém alguma coisa. Isso é tesouro, e é aí que deve estar o nosso coração. O nosso coração não deve estar em algo que não pode ser pegado, não pode ser palpado. O nosso coração deve estar naquilo que pode ser tocado, e que pode ser beijado, e que pode ser abraçado, e que pode ser visto como precioso. O nosso coração deve estar no hoje. Hoje é o dia que o Senhor fez. Alegre-se, regozije-se. A nossa rotina cotidiana não pode ser influenciada pelo mito do amanhã, ou por esse amor platônico, erótico, que está lá, mas não está aqui. Porque o Deus amor de verdade entrou no tempo, saiu daquele tempo eterno, entrou no tempo e disse: eu vou estar com você na sua rotina, no seu cotidiano. Sinta a minha presença, perceba a minha presença. Essa tem sido a minha oração. Deus, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei, com a minha cabeça eu sei, mas eu quero que essa presença se torne palpável na minha vida, que eu possa sentir a sua presença todos os dias, ao escovar os dentes, ao levantar pela manhã, ao me deitar pela noite, ao beijar a minha esposa, ao abraçar a minha mãe, as minhas irmãs, ao amar os meus amigos, ao amar os meus inimigos, que eu possa sentir a sua presença, o Deus da presença, e que isso seja o motivo de te fazer feliz, independente de tudo que tiver ao seu redor. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, muito obrigado, porque o Senhor saiu do seu trono, Pai. O Senhor não precisava ter feito isso, mas o Senhor olhou para nós e nos amou de uma forma que te fez se levantar do seu trono, vestir a mesma pele que eu visto, que cada um de nós veste, desceu a escadaria do céu, pisou aqui nessa mesma terra que eu piso, viveu como um de nós, morreu por nós, ressuscitou por nós, para nos dizer que o dia que temos para viver e para juntar tesouros é hoje. É o dia que o Senhor fez para nós, porque eu não posso mais tocar no passado, e porque o futuro não é meu, o futuro pertence ao Senhor. Que a nossa rotina, Pai, seja uma rotina que compreende a sua presença, porque o Senhor é o Deus da presença, é o amor presente, é o amor que está conosco todos os dias. Que nós possamos ajuntar tesouros de sorrisos, de afeto, de amor, de abraços, de compartilhar, de entrega,
de doar-se. Que o nosso tesouro seja acumulado no único dia que temos para fazer isso, que é hoje, que é no presente que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor fala aos nossos corações. Obrigado por tudo que o Senhor fez até aqui, e obrigado por tudo que o Senhor ainda vai fazer, se o Senhor nos der a oportunidade de viver o amanhã. Essa é a nossa oração, Pai, agradecidos, no nome de Jesus.